Dando continuidade à resolução da prova de matemática dos fuzileiros navais do concurso de 2019. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Luiz Antônio, aqui do CPTEC. Em um exercício de tiro, o alvo se encontra numa parede e sua base está situada a 20 metros do atirador. Sabendo que o atirador vê o centro do alvo sob um ângulo de 30 graus em relação ao plano horizontal, calcule a que distância, em metros, o centro do alvo se encontra do solo. Nós temos as opções aqui. Bom, pessoal, trata-se de uma questão clássica envolvendo trigonometria no triângulo retângulo. Então, eu vou fazer a ilustração dessa situação aqui para você. Então, está aqui, pessoal, a ilustração. A base da parede está a 20 metros do atirador, ou seja, o atirador se encontra nesse ponto aqui. Vou colocar aqui o ponto A de atirador e o alvo se encontra nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto V, onde se encontra o alvo. O atirador vê o centro do alvo sob um ângulo de 30 graus. Aqui está o ângulo de 30 graus mencionado. Calcule a que distância em metros o centro do alvo se encontra do solo. Então, coloquei uma incógnita x aqui, que é a incógnita que nós queremos saber. Bom, esse triângulo já é conhecido nosso, né? Triângulo retângulo, que tem os ângulos internos de 30, 90, e esse ângulo aqui, ó, ele só pode ser 60 graus. Então, toda vez que aparecer esse triângulo aí, triângulo retângulo, que tem esses ângulos internos, você pode adotar a seguinte relação. A hipotenusa, está aqui, é o segmento AV. O cateto que está de frente para o ângulo de 30 graus será sempre a metade da hipotenusa. Então, pensa comigo, se esse cateto é x, a hipotenusa é 2x, pois esse cateto aqui é sempre a metade da hipotenusa. E o cateto que está de frente para o ângulo de 60 graus, que é esse cateto aqui que nós sabemos a medida, de 20 metros, é sempre a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Ou seja, o cateto que está de frente para o ângulo de 60 graus, ele vai valer x vezes a raiz de 3. A metade da hipotenusa, já que eu chamei a hipotenusa aqui de 2x, ó, vezes a raiz de 3. E esse cateto é exatamente igual a 20 metros. Então, nós vamos descobrir o valor de x aqui, ó. Então, esse raiz de 3 que está de um lado multiplicando, vai aparecer do outro lado dividindo. Então, vamos ficar com 20 dividido por raiz de 3. Não esqueça que aqui você tem que racionalizar o denominador dessa fração. Então, vamos multiplicar por raiz de 3, numerador e denominador, e vamos encontrar 20 raiz de 3 dividido por 3. Acabou. Essa aqui é a resposta da nossa questão. Então, o valor de x, a altura do alvo até o chão, vale 20 raiz de 3 dividido por 3. O gabarito é a letra B, está aqui, ó, 20 raiz de 3 dividido por 3. Questão de número 40, questão envolvendo porcentagem, que é possível resolver por diagrama de Venn, uma questão de conjunto. Em uma pesquisa realizada entre 200 militares sobre prática esportiva, constatou-se que 50% praticam a modalidade corrida, 30% praticam a modalidade natação e 20% praticam as modalidades corrida e natação. Qual o número de militares entrevistados que não praticam corrida e nem natação? Então, uma questãozinha clássica envolvendo conjuntos, pessoal. É possível resolver utilizando diagrama. Então, nós vamos ter aqui, ó, dois conjuntos. Conjunto dos militares que pratica corrida, vou chamar de C. O conjunto dos militares que pratica natação, vou chamar de N. E, claro, temos aqui uma região que representa o total de militares. Beleza? Nesse tipo de questão, é sempre interessante você começar pela interseção, ou seja, pela quantidade de militares que praticam os dois esportes simultaneamente. E nós temos essa quantidade, 20%, está aqui, ó. 20% então pertence à interseção, ou seja, praticam corrida e natação simultaneamente. Sabemos que 50% deles praticam corrida, já temos 20% aqui. Portanto, 50% menos 20%, que é 30%, praticam apenas a modalidade corrida. Tá bom, pessoal? Natação, a questão nos falou
que é 30%. 30% praticam a modalidade natação. Como nós já temos 20% aqui, a diferença, que é de 10%, pratica apenas a modalidade natação. Como nós devemos ter 100% nessa comunidade militar, observe que estão faltando 40%. Se você somar aqui, 30% mais 20% mais 10%, totaliza 60%. Isto significa que há 40% dos militares que não praticam corrida e nem natação. Como o total de militares é 200, basta calcularmos 40% de 200 e vamos ter o resultado da nossa questão. Calculando 40% de 200, podemos fazer dessa forma, 40 sobre 100 vezes 200, ok? Aqui nós podemos cancelar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 40 vezes 2, teremos 80, ou seja, 80 militares não praticam corrida e nem natação. Gabarito da questão é a letra E. Questão de número 41, questão envolvendo regra de 3 composta. No canil encontram-se 3 cães farejadores. Sabendo que para alimentá-los durante 9 dias é necessário um pacote de ração de 90 kg. Portanto, nossas grandezas são cães farejadores, nós temos a outra grandeza que é dias e a terceira grandeza que é quilogramas de ração. Então, identifiquei as grandezas e vou continuar a ler a questão. Quantos quilogramas de ração? Não preciso nem ler o resto para saber que a nossa incógnita está aqui, em quilogramas de ração. Vou colocar um X aqui, tá bom? Serão necessários para alimentar 5 cães por 27 dias. Bom, as grandezas cães e quilogramas de ração são grandezas diretamente proporcionais. Então, vou colocar aqui, duas setinhas no mesmo sentido, tá bom, pessoal? E as grandezas dias e quilogramas de ração também são diretamente proporcionais, pois quanto mais dias, são necessários mais quilogramas de ração para alimentar os cães. Então, setinhas também no mesmo sentido, dias e quilogramas de ração. Vamos colocar agora os valores do problema. 3 cães são alimentados durante 9 dias por 90 kg de ração. E na próxima etapa, nós queremos saber quantos quilogramas de ração serão necessários para alimentar 5 cães durante 27 dias. Vamos agora equacionar o nosso problema. 90 sobre x será igual a 3 sobre 5 vezes 9 sobre 27. Vamos resolver essa equação. Observe que 9/27 é possível simplificar por 3. Então, nós vamos ficar com a fração 1/3 aqui. E esse 3 que apareceu aqui embaixo pode ser eliminado com esse 3 de cima. Portanto, a nossa equação ela se resume a 90 dividido por x igual a 1/5. Efetuando a nossa multiplicação cruzada aqui, da propriedade fundamental das proporções, ficaremos com x igual a 450, ou seja, são necessários 450 kg de ração para alimentar os 5 cães durante 27 dias, gabarito letra D. Questão de número 42, questão envolvendo equação do segundo grau. Determine em reais o conjunto da solução da equação x menos 2 é igual a 2 dividido por x menos 3, sendo x diferente de 3. É claro que x tem que ser diferente de 3, pois se x for 3, o denominador dessa fração seria 0 e o denominador de fração não pode ser 0. Pessoal, o segredo aqui é pegarmos esse termo, que é x menos 3, está de um lado dividindo, e fazer aparecê-lo no primeiro membro da nossa equação multiplicando. Então, vamos ficar com x menos 2, que multiplica x menos 3, isso igual a 2. Efetuando aqui a propriedade distributiva, pessoal, nós vamos chegar à seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x
mais 6 igual a 2. Agora, é claro, né, vamos colocar todos os termos de um lado só da nossa igualdade, ficaremos com x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Bom, essa equação do segundo grau aqui, você pode resolver ela por soma e produto, fórmula de Bhaskara, a maneira que você encontrar melhor e se sentir mais confortável. Resolvendo essa equação, vamos encontrar os valores possíveis de x, que são 4 e 1. Portanto, o conjunto de solução dessa equação do segundo grau tem que ter esses elementos, 1 e 4, ou 4 e 1. A ordem não faz diferença, ok, pessoal? Gabarito da questão, letra C. Questão de número 43, questão envolvendo uma expressão numérica com números racionais na forma fracionária. Então, nós vamos resolver essa expressão numérica aí. Primeira coisa a fazer, ó, é efetuar essa diferença aqui, ó, 3 menos 1 meio, que na prova está um pouquinho apagado, tá, pessoal? Mas é 3 menos 1 meio. E aqui nesse denominador da outra fração é 1 menos 8 décimos elevado ao quadrado, beleza? Bom, então vamos lá. 3 menos meio, isso aqui vai dar 5 meios. Podemos fazer da seguinte forma, ó, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então aqui nós temos 5 meios, tá bom, pessoal? Divididos por 5 quartos. Aqui nós vamos repetir esse 1 sobre 25. E aqui nós vamos resolver, ó, 10 vezes 1, 10, menos 8, isso vai dar 2. Então, nós temos aqui, ó, 2 décimos elevados ao quadrado. Observe que aqui nós temos a divisão de duas frações. Na divisão de frações, nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Vamos ficar dessa forma aqui, ó, tá bom? E aqui, pessoal, observe que esse 2 décimos elevados ao quadrado, nós podemos resolver da seguinte forma, ó, 1 quinto elevado ao quadrado, tá bom, pessoal? Por quê? Eu simplifiquei aqui a fração 2 décimos por 2 e encontrei 1 quinto. E 1 quinto elevado ao quadrado dá 1 sobre 25. Bom, então, aqui nós teremos 1 sobre 25 vezes 25 sobre 1, porque aqui é a divisão de frações também, tá legal? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Como esta segunda fração que está aqui, ó, tá vendo? Vai resultar em 1/25 avos, tá aqui. E agora nós podemos fazer as devidas simplificações, ó. Aqui nessa etapa, posso cancelar esse 5 aqui com esse 5, ó. Nessa outra parcela, eu posso cancelar também esse 25 com esse 25. Na primeira etapa ainda, posso dividir, pessoal, aqui, ó, 4 por 2, tá vendo? Então, nós vamos obter aqui, ó, o seguinte resultado, 4 dividido por 2, isso dá 2, mais... E aqui nessa segunda parcela, nós obtemos resultado 1. Portanto, resultado da nossa expressão numérica aí, com os números racionais, 3. Gabarito da nossa questão, letra B. Bem tranquila, né, pessoal? Só você refazer, você repetir, escreve a questão aí no seu papel para você evoluir. 44. Outra envolvendo trigonometria no triângulo retângulo. Uma escada de 20 metros de comprimento está apoiada no solo e em uma parede vertical. Se a escada forma um ângulo de 45 graus com o plano horizontal, a distância em metros do topo da escada até o solo é de quanto? Fazendo a ilustração dessa situação, pessoal, temos isso aqui, ó, um triângulo retângulo, onde a hipotenusa desse triângulo retângulo representa a escada, cujo comprimento é de 20 metros, como o texto nos falou. O ângulo interno desse triângulo retângulo é de 45 graus. Logo, você pode, sem medo de errar, afirmar que o outro ângulo que está lá em cima, ó, também é de 45 graus, tá bom? Agora, olha que interessante, é possível resolver essa questão usando trigonometria no triângulo retângulo ou usando o teorema de Pitágoras. Já que esse triângulo retângulo aqui, ele é um triângulo retângulo isósceles, pois ele tem dois ângulos internos congruentes, ó, 45 e 45, os catetos eles são iguais, ou seja, esse cateto de baixo aqui, ele também mede x, tá bom? Então você pode usar o teorema de Pitágoras se você quiser. Nesse triângulo retângulo, a hipotenusa
tem o valor 20 e os catetos medem x metros cada um. Então vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? 20 ao quadrado dá 400, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, isso dá 2x ao quadrado. Esse 2 vai aparecer do outro lado dividindo, tá bom, pessoal? 400 dividido por 2, isso dá 200. Então, x é equivalente à raiz quadrada de 200. Esse radical nós vamos ter que simplificar. Eu gosto de simplificar da seguinte maneira, ó, escrevendo 2 vezes 100. Por que 2 vezes 100? Porque o 2 não tem raiz quadrada exata, mas o 100 tem. A raiz quadrada de 100 é 10, então o valor de x será 10 raiz de 2. Então, bem tranquilo, pessoal, essa solução dessa questão, resolvendo, utilizando o teorema de Pitágoras, um conhecimento muito importante que é muito cobrado em prova de matemática. Então, o gabarito da nossa questão está aí, ó, gabarito letra E, 10 raiz de 2, na prova da Fuzileiro do ano de 2019. Então, essa foi a quarta parte, pessoal, da resolução da prova dos Fuzileiros da Vaz do ano de 2019. Eu fico por aqui, até daqui a pouco, com a quinta e última parte, resolvendo a prova de matemática a partir da questão de número 45. Grande abraço, até a próxima.